Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ateca Taon. Aqui nós discutiremos sobre como desenvolver o seu potencial profissional adquirindo novas habilidades com o uso das ferramentas digitais. Eu sou a Teca Carvalho e o tema de hoje é desligamento da empresa por não ter o conhecimento das ferramentas digitais. Desligamento das empresas por não ter o conhecimento das ferramentas digitais. Até onde não saber, até onde não ter essas habilidades, esse conhecimento, prejudica você. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu viro aqui a minha tela. Ó. O engenheiro de 73 anos é dispensado por não usar computador. Tá? 73 anos foi dispensado por não usar o computador. Por que essa mensagem? Por que essa entrevista não? Isso aqui não é nem uma entrevista, é um comentário que foi feito, né, no site da tecnoblog.net em 2020. Me chamou a atenção por ser uma realidade plantada muitas das vezes dentro das empresas, inclusive na empresa em que eu trabalhava anteriormente, mesmo sendo uma instituição, né, de educação, é muito complicado ver pessoas sem essa habilidade e que envolve muitas coisas. Hoje o analfabetismo digital, hoje a falta desse conhecimento, ela é uma realidade e que está atrapalhando e vai atrapalhar muitas pessoas na sua vida profissional. Então a história desse engenheiro é que ele estava muitos anos dentro da instituição e ele não quis aprender. Como eu sei que tem muitas pessoas que não querem aprender, muitas pessoas que inventam desculpa para não querer ter esse conhecimento, para não querer, após chegar do trabalho, ter que sentar, ter que abrir um computador, ter que estudar, ter que aprender a fazer uma redação no Word, a escrever uma história, a saber como é que salva os arquivos, como é que transporta um documento de um lugar para um outro, como é que utiliza, né, backups, são feitos através desses. Hoje se usa muito. Nós temos hoje, né, que a gente usa os HDs portáteis para fazer transferências de material. Então, se eu tiver que tirar algo do meu computador, do trabalho e trazer para casa, para eu poder estudar, para eu poder dar continuidade ao meu serviço, tem muita gente que não sabe fazer isso, tem que estar solicitando ao colega, às vezes tem que ficar, e isso às vezes fica devendo até favor, né, pro colega, porque tem que estar ali o tempo todinho. Ei, tu já me ensinou isso, mas me diz de novo, porque quando chega em casa não tenta aplicar aquilo que o colega já mostrou. E esse engenheiro, ele não quis de forma alguma aprender, ele nem tinha celular, tá? Ele não tinha celular e ele também não quis aprender a mexer no computador. Então ele se tornou um profissional dentro da empresa que não fazia nada, porque as funções ali dentro, com o decorrer do tempo, foram se tornando mais tecnológicas. Então tudo que ia fazer tinha que ser através de um sistema, de um aplicativo no celular. Se ele não tinha um celular e ele não estava disposto a aprender a mexer no computador, o que estava acontecendo? Ele estava dentro da empresa sem fazer suas atribuições.
né? E ele tava ganhando muito bem. Isso aqui é uma notícia de março de 2020, né? E ele entrou na justiça para rever essa questão, e depois aí vocês procuram ver essa história e ver o quanto é sério isso. A empresa ela erra também porque demorou muito a tomar uma atitude, né? Demorou muito, deixou muito o tempo ser estendido. E aí, o que é que me chama mais atenção? Onde é que as pessoas confundem o que significa isso? Bom dia, Tânia. Então, onde é que eu vejo que as pessoas se confundem em relação a isso? Se eu tenho uma empresa, eu olho ao meu redor, vejo que a maioria das empresas elas estão indo por um caminho, elas estão indo para o digital, elas estão se tornando empresas que estão sendo mais vistas, né? Hoje em dia também tem toda uma coisa, né? Elas estão se digitalizando, precisam de profissionais que acompanhem esse ritmo. Então, automaticamente, se eu vejo que a minha empresa ela já está ali ativa, mostrando mais o dia a dia, mostrando mais tudo o que está sendo feito dentro da empresa, porque hoje as pessoas elas se conectam com pessoas, a gente vê aí empresas grandes criando seus próprios, por exemplo, a Luiza Magazine, a Luiza ela não mostra a cara dela, mas ela já tem um avatar, né, e conversa com as pessoas, então é um formato da mulher, que é a Luiza. Tem outros aí também que já estão colocando seus avatares, porque eles não vão aparecer, a empresa tem vários outros sócios, mas eles colocam aí. Eles fazem aqueles bonequinhos, né, que a gente vê e coloca para se comunicar com as pessoas. Então, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa observar o que está acontecendo, como é que os grandes estão agindo, para a gente também se atentar e não ficar para trás, tá? Então, é comum e é normal o fato de hoje, se você não tem um conhecimento no básico, por que eu estou insistindo aqui no básico e por que eu não estou trazendo aqui coisas mais avançadas, apesar de ter esse conhecimento? Porque as pessoas estão esquecendo daqueles que ainda estão com dificuldades primárias. E as dificuldades primárias é exatamente essas. Se você não consegue compreender, se você não consegue entender como é que funciona o básico do computador, como é que funciona a habilidade mínima de como se maneja isso, você não vai conseguir ir para mais. Tudo é uma escadinha, né? Tudo é uma escada. Qual é um dos problemas que eu vejo hoje nos cursos, tá? Nos cursos de informática. Eu fiz todo o curso na área de informática que eu via que eu tinha necessidade, que eu precisava para o meu trabalho, para me desenvolver profissionalmente. Eu nunca esperei que a empresa investisse em mim. Teve uma vez que eu estava trabalhando em Natal e eu tive que aprender programação, uma outra linguagem, é uma coisa bem mais complexa. A empresa necessitava dessa habilidade minha e aí sim ela investiu em um curso para que eu fizesse. Então eu saía o período da tarde no horário do trabalho, eu me deslocava até aquele local que ficava alguns quarteirões da empresa e ia estudar algo que a empresa ia me utilizar os meus conhecimentos naquela área. Não deu muito certo, tá? Não deu muito certo porque eu tive que pedir para sair.
Mas assim, ela investiu, né? Então tem empresas que têm esse conceito de investir no próprio funcionário em vez de buscar uma mão de obra qualificada fora, mas nem todas as empresas são assim. E é essa parte que nós temos que estar atentos, essa parte que eu como educadora, eu como uma profissional da área do ensino, do básico, de onde você precisa começar, eu fico muito preocupada com isso, eu fico preocupada com aquelas pessoas que estão dentro de uma empresa que a empresa não investe em conhecimento para elas. Se você hoje for em busca de ver o que é que eles estão usando hoje, o que é que a maioria das empresas está usando, no lugar de ter alguém que faz a limpeza do ambiente, eles estão usando robôs. Então, você como empresa, você pode pensar, o que é melhor para mim como empresa? É eu informatizar as coisas, é eu colocar o robô para trabalhar para mim, ou eu ter um funcionário que muitas das vezes não faz aquilo que realmente deveria fazer. A robótica, ela é uma realidade dentro das empresas já, dentro de algumas instituições, e esses trabalhos manuais, esses trabalhos repetitivos, tá? Por exemplo, lavar um banheiro, se você for atrás aí você vê que tem muitas empresas que já têm robôs que fazem isso. E aí eu pergunto, e é isso que eu fico preocupada, porque conheço muitas pessoas nessa área que não tem tempo de, quando sai do trabalho, de buscar um conhecimento. O que é que vai acontecer com essas pessoas? O que é que vai acontecer com esse profissional que o serviço que ele faz pode ser trocado por uma máquina, né? E qual a oportunidade que ele vai ter depois em outro canto? E não é ruim a empresa buscar a mão de obra qualificada, ela está cada vez mais buscando profissionais qualificados. E se você começa do básico, se você começa, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão, eu tenho essa folhinha aqui, tá? Se você sabe fazer algo assim no computador, isso aqui é feito no Word, tá? É uma tabelazinha com alguns nomes e tudo. Isso aqui para muita gente, isso aqui é o terror. Gente que não sabe fazer Por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem redimensionar uma imagem no Word. Como assim, Tecla? Eu faço aqui, eu tenho uma imagem, eu pego uma foto, eu abro no Word essa imagem, tá? E aí, não ligue para mim imaginar. Então as pessoas, elas, se bem que hoje o Word, ele tá muito assim, de onde você pega a parte da imagem, ele já reduz tudo automaticamente. Mas as pessoas, a imagem não fica do tamanho que ela quer, ela pega daqui e ela arrasta aqui para o lado. Então ela modifica o tamanho padrão da imagem. E eu já vi pessoas, até mesmo designers, para você ver como eles não entendem o conceito, precisa saber. Eu já vi pessoas que trabalham em gráficas fazendo isso. Não estou inventando. São aquelas pessoas que elas chegam, o dono da empresa pega ela, coloca ali, olha, o trabalho que você vai fazer isso aqui, é muito simples. Você vai só, se um cliente chegar, você vai tirar essa imagem, vai colocar essa, vai pegar esse nome, botar esse, vai mudar a cor. Ele mostra só aquilo dali e pronto. Mas se disser assim, faz um do zero para mim, que eu quero que você faça, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Então, assim, não é só aqueles que não têm acesso. Muitas das vezes você mesmo está fazendo algo que você não compreende o que é aquilo dali que você está fazendo. Você está indo só por sugestões.
E isso é complicado, né? Isso é complicado. E em relação às habilidades técnicas é necessário sim, mas tem outra coisa também. Que é em relação não só a ter esse conhecimento, mas também a gente saber que hoje a mão de obra qualificada, ela precisa muito da questão do comportamento do profissional, tá? Depois eu vou trazer alguns assuntos em relação a isso, mas para vocês que chegaram depois e não viram, volta lá no início do vídeo para ver o senhor de 73 anos, né? Que ele foi dispensado por não saber, por não mexer no computador, por não ter celular, e mesmo assim ele estava muito tempo dentro da empresa. E em 2020 teve a demissão dele, ele entrou na justiça, enfim, teve muitas consequências aí, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso estar falando aqui para vocês em relação a gente ficar atento a ter essa habilidade, né? É isso aí, Tânia. Acredita que quem quer se destaca, né? Isso mesmo, não fica esperando pelo outro, né? Ele corre atrás. Então, é exatamente isso, é onde eu vejo que as pessoas, elas mais erram, né? Elas mais erram. Empresas, elas têm muito, Por que eu tô falando tanto na questão das empresas? Porque se a gente parar para pensar, é geral isso, é geral. Pessoas entrando para o digital totalmente despreparados, estão entrando em coisas que não devem entrar ainda no momento, estão caindo em conversas de pessoas que têm o conhecimento e sabem como fazer isso. Eu tô lendo um livro aqui, que hoje eu li o capítulo, eu fiquei assim, meu Deus, quantas vezes isso não aconteceu comigo? É esse livro aqui, ó, As Armas da Persuasão. O autor aqui, ele fala coisas muito interessantes, tá? E aí a gente consegue ver que quem tem acesso a esse tipo de informação, quem tem acesso a algum tipo de conhecimento, quem sabe manusear, tipo, chegar aqui na internet e saber exatamente o que vai buscar, qual assunto, pesquisar, o mundo é dele, né? O mundo é da pessoa. Sabe como foi que eu comecei? Eu comecei fazendo meus cursos na área de informática. A maioria dos meus cursos todos foram do bairro, tá? A maioria dos meus cursos foram cursos de bairro. Então tinha lá o centro comunitário, eles disponibilizavam os cursos para os adolescentes, para as pessoas que estavam estudando fazer, né? Então eu sempre fui muito curiosa, então eu fiz meus cursos assim. Mas eu só vim aprender mesmo quando eu comecei a ensinar, tá? Então hoje em dia o que eu vejo nos cursos que são oferecidos por aí é porque não é exatamente um produto voltado para você colocar em ação, para você usar num trabalho, para você. São coisas assim que você às vezes nem vai usar. A maioria das coisas que eu aprendi não usei. Campo de batalha, o dia a dia dentro de uma empresa é totalmente diferente. O responsável chega para você e diz assim: escreve esse relatório aqui, eu quero ele pronto e eu tô precisando dele para agora. E muitas das vezes ele diz: estou precisando para ontem. Se você não tiver um controle emocional bom, você vai se desesperar, você não vai saber onde é que você vai salvar o arquivo, você não vai saber para onde é que você está enviando, você vai mandar um arquivo desse para um e-mail errado. Quantas vezes as pessoas não já enviaram
e-mails porque tinham anotado o nome errado, porque não sabiam, trocavam lá achando que o e-mail coloca www, né? E outras coisas mais. São erros bobos. Erros bobos. Que se você tiver só atenção com o que você está fazendo na hora, você não comete. Mas no dia a dia, no auê que tudo está acontecendo, o bicho pega, e é aí que você tem que ter o seu controle emocional bem firme. E aí que você tem que ter segurança, que não importa o que estão pedindo, mas você sabe sim o que você está fazendo. Você tem o controle, você sabe como, por mais que tenha que fazer do zero, você sabe que tem que manter a calma e que tem que respirar diante do que você está ali fazendo e centrar, ficar concentrado naquilo. O mundo pode desabar ao seu redor, mas você tem que estar concentrado naquilo. E eu vejo que hoje os cursos, além deles serem muito longos, que normalmente o mínimo do período é 1 ano, eles não preparam você para isso, eles nos preparam para quando terminar fazer outro. Então, o que é que acontece se hoje eu não tenho habilidade no digital? Se hoje eu não tenho conhecimento nessas áreas? Acontece que você vai perder muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E eu digo uma coisa, eu sou muito simples na forma de ver as coisas, tá? Eu aprendi dando aula. A primeira vez que eu fui assumir uma turma, um colega meu me ligou, eu fui me encontrar com ele e eu nunca esqueci disso. E eu fui fazer a entrevista com o dono era uma escola, né, de particular, e eles estavam precisando de um profissional e esse rapaz me chamou. E quando eu cheguei lá, eu fiz a reunião e eu disse assim, eu começo quando? Ele disse, daqui a 2 horas você vai começar. Eu achava que eu ia ter tempo de voltar para casa, ter uns dias aí para estudar, dar uma estudada no manual e tudo. E ele disse, daqui a 2 horas você começa. O fulano vai terminar a aula dele e você na próxima turma tá sendo professor e você já assume. E aquilo dali, eu podia ter 2 opções. Eu podia ter dito não, assim não dá, ou poderia ter dito, ficado com medo, ansiosa e tudo. E eu simplesmente disse ok. Ele disse, tá aqui o manual, você vai estudar e você vai passar para eles. E esse lugar em que eu estava dando essas aulas eram de pessoas de classes nível alto, tá? E eu fiquei mais pensativa em relação a isso. Eu disse, como é que eu vou falar para pessoas que têm um nível em relação a financeiro maior do que o meu? Olha aí a primeira crença, né, que veio na minha mente na época. Mas de imediato eu parei e disse assim, peraí, mas se eles estão aqui e se eu é quem estou sendo contratada para fazer o serviço, é porque tem algo em meu conhecimento que eles precisam, que eles não têm. Então sou eu que vou dar esse conhecimento para eles. Então eu vou poder sim ajudar essas pessoas. E foi ali que começou tudo. Então eu estudei durante eu fui para dentro da sala de aula do meu colega, que ele estava dando na hora, né? Eu sentei lá e observei como é que ele estava fazendo e tudo. E quando terminou de imediato, eu já entrei para minha turma e já fui dar aula. Fui ensinar eles a como mexer no mouse. Vocês sabiam que tem pessoas que não sabem mexer em mouse? Sabia que tem pessoas que têm aversão a computador? Fui ensinar a mexer no mouse, né? A primeira vez que eu toquei no mouse na minha vida também foi complicado, foi engraçado, por quê? Porque na época que eu fiz, eu não sou tão velha assim, vou confessar a minha idade agora, na época que eu fiz os meus cursos, não tinha mouse, né? Não tinha, e era tudo no DOS, né? Então era uma tela preta, letras brancas
E para você fazer um quadrado ali no computador, na época eu lembro, a gente tinha que dar uns comandos, tipo 15 para cima, não lembro bem, já tá com um tempinho. E aí depois surgiu o mouse, e o mouse foi uma evolução. E depois disso surgiu aí o software, né? O Word, o Excel, o PowerPoint. É por isso que eu digo assim, tudo que vem na área da tecnologia é para melhorar. Todas as coisas que hoje o ser humano ele consegue fazer nessa área é para nos ajudar, é para melhorar, facilitar as coisas, porque difícil era o antes. Quando eu fui entrar na minha faculdade para fazer, que eu queria, na verdade, ter feito faculdade para redes de computadores, que é conectar um computador no outro, achava aquilo o máximo, né? E queria fazer para isso e não foi, eu não entrei, eu fui fazer, fui aprender a desenvolver sites. E também não é como é feito hoje. Hoje é muito fácil, hoje para você fazer um site, você não precisa saber programação, você não precisa saber programar. Você só arrasta uma coisa de um lugar para o outro, você já pega a imagem pronta, arrasta, coloca ali, muda a cor, tudo, pega um texto. É muito simples, gente. É muito simples. Na minha época era no bloco de notas. Bloco de notas, eu tinha que abrir lá, saber abrir o colchetezinho, botar read, fechar meu primeiro documento, abre lá o colchetezinho, fecha a barrinha, bota lá read, escreve o nome body, fecha, bota lá que é o título, H1, aí bota lá esse é o meu primeiro site, fecha, bota a barra invertida, bota o H1, fechou. Hoje você não precisa mais saber programação para fazer um site. Então tá tudo muito simples e a tendência é ficar mais simples ainda. Então é por isso que se você ainda não tem habilidades, se você ainda não tem conhecimentos e fica com medo, porque eu sei que o maior problema das pessoas é o medo de enfrentar, que são coisas que tá aqui na mente, que só sendo nerd para saber mexer, só sendo tenho que estudar muito programação, dá muito trabalho, não é isso, tá? Aprende, tenta entender o básico, tenta saber conhecer o princípio de tudo e compreender como é que essas coisas funcionam, e o mundo vai ser muito pequeno para você. O mundo vai ser muito pequeno. Então, não fique com medo se você não tem ainda habilidades, né? Nas ferramentas digitais, se você ainda está enquadrado no analfabetismo digital. Esse conteúdo é para você e eu espero que, se você não viu do início, volta lá, tira um tempinho para ver. E se você tem interesse nisso, né, para ajudar outras pessoas também, depois comenta aqui, diz o que tá achando, o que acha, se é importante ou não saber disso. E não vamos culpar a tecnologia por uma falta de predisposição da gente de querer aprender, né? Porque é muito fácil, é muito simples eu dizer, culpar. Hoje em dia tudo é muito tecnológico, os robôs estão tomando conta dos empregos, o desemprego está aumentando. Sim, você está fazendo o que diante disso? Qual a tua posição diante disso? Então, se você ainda não abriu o olho ainda para o primordial, para o básico, para ter esse domínio, ao menos de saber digitar um texto, de saber criar desenvolver alguma coisa aí de apresentações, que as empresas vão ter essa necessidade, porque elas também estão se digitalizando. Elas estão vindo aqui para esse mundo, elas estão vindo aqui para o online e não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. Hoje aí as coisas estão acontecendo muito rápido, coisas que eram para acontecer daqui a 10 anos, se você já ouviu isso aí, com a pandemia,
as coisas todas, né? Se anteciparam. Show, ok. Então é isso. Vamos ficar atentos e vamos buscar ter esse conhecimento e se desenvolver, né? Não só na questão da habilidade técnica, mas também na questão comportamental. Eu trago outro assunto e vou trazer também outras pessoas aqui para falar sobre isso. Para vocês, um beijo. Tchau, tchau.